Aqui, pessoal, como eu falei, né? Então hoje vou dar uma introdução rápida, né, do que é alta performance, né, do que eu venho estudando, do que os principais autores internacionais falam. E então hoje a gente vai nessa direção explicar o que são equipes de alta performance, o que é alta performance, o que é autogerenciado, autodirigido, e vamos tentar explicar um pouquinho sobre isso. Então, começar por onde, né? A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que performance é diferente de desempenho. Então, por uma questão de conceito, quando a gente fala assim alta performance, a gente associa a palavra alto desempenho, mas quando você estuda essa palavra performance, quando você estuda esse conceito performance, você percebe que pela origem da própria palavra, o que a palavra performance quer dizer, quando você coloca ela no mesmo contexto da palavra desempenho, você percebe que a palavra ou o construto desempenho não vai conseguir responder ao que a palavra performance consegue abarcar, ao que a palavra performance consegue responder. Então eu preferi, por uma questão de estudo, separar a palavra alta performance de alto desempenho. Então a partir de agora eu vou definir que você tem equipes de alto desempenho, você tem equipe autogerenciada e você tem equipes autodirigidas, porém todas essas equipes terão alta performance. E eu vou criar, né, o conceito, vou definir o conceito alta performance, tanto o conceito para indivíduo quanto o conceito alta performance para equipes. Tá? No próximo vídeo, né, nos próximos vídeos, eu vou mostrar para vocês de onde vem a palavra performance, o que é performance, como esse construto é construído. Hoje eu só vou dar uma introdução rápida para vocês mais ou menos entenderem qual é a ideia disso, né? Mas, para a gente começar de algum lugar, eu acho legal falar assim, por que eu sou grupo e por que eu não sou uma equipe, né? Curiosamente, os grupos eles têm algumas características, né, normais, que o grupo, ele falta no grupo respeito e confiança. Percebe que algumas palavras que eu vou usar dá a impressão que elas são um pouco grandes, né, no aspecto de a ausência de respeito, é uma ausência de uma coisa de educação, mas é aquele respeito pela estrutura, aquele respeito pelo time que está sendo construído e a confiança na equipe, um confiar no outro. Sabe aquela brincadeira de tomba-tomba, eu tenho certeza que se eu fizer, o outro vai fazer. Então, essa é a confiança que eu estou falando. Evitar conflitos, né? Então, quando eu estou em grupo, eu evito conflito. Eu não quero expor a minha opinião. Eu falo, ok, vamos deixar dessa forma, fica mais fácil. Eu não me comprometo, né, nos grupos não há comprometimento das partes envolvidas, eu evito assumir responsabilidade. Então no grupo eu digo assim, eu faço essa parte, e espero que o outro faça parte dele. Então vamos ver onde isso acontece? Grupos de TCC. Né? Quando você monta um grupo, cada um vai fazer uma TCC, eu faço uma parte, você faz uma parte, alguém faz uma parte. Não existe aquela pessoa integradora que vai juntar tudo. Vai cair isso no colo de alguém, é óbvio, mas não existe a visão integradora. Quer dizer, quando eu faço a minha parte, eu não faço a minha parte pensando em integrar. Né? E óbvio, quando isso tudo ocorre, não há engajamento do time, o time não se enganja. Né? E uma coisa que vem muito do teatro, né? Eu gosto muito dessa palavra. No teatro a gente usa muito essa palavra, é disponibilidade. Né? Então, nos grupos as pessoas não estão disponíveis por qualquer motivo, as pessoas não se disponibilizam, né? Elas não estão disponíveis para a situação toda. Tá? Então isso basicamente é uma construção de grupos. Tá? Não é negativo, não veja isso como uma característica negativa, porque nós temos grupos de WhatsApp, nós temos grupo da família, nós temos o grupo do TCC, nós temos o grupo da igreja, e é uma característica natural. Tá? Essas uniões de pessoas, elas têm um papel. Né? Então o grupo ele é importante para determinados conceitos. Né? E quando você tem equipes, né? Que momentos que as equipes se formam, né? Então,
No outro vídeo eu vou mostrar essa construção de saindo de grupo e você chegando em equipe. Hoje eu só vou falar basicamente das equipes e dos grupos, tá? Então basicamente você tem, eu vou falar de 3 equipes, tá? Primeira equipe, equipe autogerenciada. O que é uma equipe autogerenciada? É quando o problema surge fora da equipe, tá? Essas equipes elas têm uma característica específica, tá? E o que é o problema surgir fora da equipe? Vamos imaginar o seguinte cenário, tá? Para ficar mais fácil. Eu vou levar isso num outro momento para organização, mas agora eu vou falar sobre uma equipe de futebol. Vamos imaginar que as pessoas vão jogar bola, vão montar 2 times para jogar bola, e as pessoas chegam ali para montar os times e monta os 2 times de futebol. No primeiro ataque que houver, de repente o primeiro ataque que tem, acontece um gol, imediatamente esse time, ele vai se rearranjar totalmente para enfrentar outro adversário. Por quê? Porque ele viu que ou uma pessoa mais rápida, ou uma pessoa mais forte, houve uma entrada por um lado, houve uma entrada pelo outro, ou seja, em função deste time ter atacado de uma forma diferente, ele se rearranja, tá? Equipes autodirigidas. A equipe autodirigida tem uma outra característica, é quando o problema surge dentro da equipe, né? Então, a situação problema, ela é dentro da equipe. Vamos imaginar, o exemplo que eu gosto mais de dar, que é mais fácil para mim, é uma equipe de natação, né? Então imagine que você está numa raia olímpica e você olha à sua direita aqui, e você vê, a sua direita, você percebe, não, fala direita e aponta a minha esquerda, mas vamos lá, já deu para perceber minha dislexia, como ela é boa, né? Então aqui se aponta essa direita, né, que para você é a esquerda, mas para mim ela virou a minha direita nesse momento, né? E quando você olha aqui para a sua esquerda, você vê o time americano, né, onde está o Phelps e os outros nadadores americanos. Nesse exato momento você percebe que esses 4 nadadores performam o máximo ali naquela piscina, ou seja, dentro desse contexto, né, dentro desse conjunto de nados que eles vão performar, ali eles são os melhores nadadores naquele contexto, né? Então, assim, a natação é o problema ao qual eles vão resolver, e todos os 4, dentro daquele contexto, eles são os melhores naquele cenário, mesmo cada um nadando um nado diferente, um crawl, um costas, um borboleta, cada um deles vai performar o máximo possível dentro daquilo ali. Esse é o time autodirigido. E as equipes de alto desempenho, né? As equipes de alto desempenho, essas foram as equipes que mais me chamaram a atenção, porque como é que elas entendem problema? Elas têm uma outra forma, o alto desempenho, que todo mundo chama de alta performance, ele olha o problema de uma forma muito diferente, né? Quando ele entende o problema, não é que ele entende o problema dentro ou fora da equipe, tá? Ele entende o problema como propósito. Ele olha para o problema de uma outra forma. Então, quando ele olha para o problema, ele entende que o problema é um propósito. E ele vai junto à equipe, vai junto resolver essa situação, vai resolver essa situação, cenário, né? Então ele entende o problema de uma forma diferente, né? Problema para ele se constitui de uma oportunidade dele ir além das competências dele. Então as equipes de alto desempenho, elas se juntam de uma forma, a estrutura como eles se montam, a estrutura como eles vão trabalhar, eles vão exatamente fazer um mix entre autogerenciada e autodirigida. Eles são um mix dessas 2 equipes. Ok? Eles trabalham desta forma, tá? Qual que é melhor? Não é questão de melhor, é questão de mindset. Cada uma dessas equipes tem um mindset diferente, tá? O mais importante, você vai ter equipes autodirigidas, você vai ter equipes autogerenciadas, você vai ter equipes de alto desempenho, né? E cada uma dessas equipes, o mais importante, todas elas têm alta performance. Isso que você tem que entender. Todas essas equipes, elas têm alta performance. Todas elas vão alcançar o mesmo resultado. Então, se você estiver numa equipe dessa, você tem que entender como é que você atua. E o mais importante,
se você deslocar de uma equipe de alto desempenho para uma equipe autodirigida, você vai performar bem desde que você entenda que aquela equipe é uma equipe autodirigida. Talvez você não vai performar no seu 130%, no seu 150%, mas você não vai se frustrar e você vai trabalhar nela durante um tempo, sabendo que ela é uma equipe que trabalha diferente do seu mindset, de uma forma diferente da forma que você trabalha. Então você vai entender o como você trabalha e como essas equipes trabalham. O como que as equipes de alto desempenho trabalham. Elas têm motivação, elas entendem das suas potencialidades, elas compreendem quais são as suas competências, elas têm uma coisa chamada flexibilidade cognitiva, ou seja, elas entendem a soma das suas competências e o mais importante, elas conseguem transformar o ambiente, elas transformam o ambiente, tá? E as equipes de baixo desempenho? As equipes de baixo desempenho, elas focam em tarefa, né? Elas têm muito foco no esforço que elas vão ter, né? Elas têm uma coisa que eu chamo de visão desassociada, né? Elas não conseguem perceber o cenário maior, elas não entendem o objetivo. Como elas focam muito na tarefa, e a tarefa é desgastante, ela não consegue ver aonde ela está chegando. E por mais que qualquer pessoa mostre para ela o que está acontecendo, ela não consegue ver isso. Seja por má vontade, seja por desinteresse, seja por cansaço físico. Por quê? Porque há esforço. E toda vez que há esforço, e esse esforço ele não é compensador, lembre-se, nós humanos somos movidos por prazer. E a motivação nos dá prazer. Se a gente não vê prazer nisso, a gente não consegue ir para frente. Uma coisa super importante, que eu acho que o Murilo é fantástico ao falar isso, baixa criatividade. As pessoas têm de baixo desempenho, baixa criatividade, não conseguem criar, não conseguem olhar para o cenário e criar. Baixíssimo comprometimento, não se comprometem com o cenário, não conseguem ver, não tem comprometimento de nada. E óbvio, né? Eu olho para esse cenário e, para mim, vendo as equipes trabalhar, eu entendo que falta competência, né? Lembre-se que competência é uma coisa que nós desenvolvemos, tanto hard quanto soft skill, tá? Para mim, a soma das anteriores é uma falta de competência. Eu não tenho competência. Não entenda isso de uma forma negativa. Eu não tenho hard skill, eu não tenho soft skill. Eu olho para aquilo ali e uma forma de eu lidar com isso é eu me irritar, eu não quero conseguir lidar com a situação. Então, é essa característica, tá? Pois bem, dito isso, o que é a função performance, tá? A função performance nada mais né, do que um conjunto de competências, né, mais, né, um conjunto, né, de habilidades comportamentais diversificadas. Então você vai ter um conjunto de competências específicas, né, mais um conjunto de habilidades diversificadas, tá? Só que tudo isso, né, elevado, né, você tem que elevar isso tudo a uma consciência, você tem que motivar tudo isso a uma consciência. Então você tem que entender esse conjunto de habilidades, esse conjunto de competências diversificadas que você tem e motivar tudo isso a um nível de consciência. Uma vez que você compreende isso, tudo isso você vai potencializar, você vai direcionar tudo isso a uma coisa que eu chamo de propósito, ao seu propósito, ok? E esse propósito, ele pode ser tanto pessoal quanto organizacional. Né? E mais importante de tudo isso, para que tudo isso funcione, você tem que ter um conjunto de processos estruturados. Você tem que ter ferramentas para usar tudo isso. Né? É isso que eu chamo de função performance. Tá? É isso que eu estruturei basicamente no meu doutorado, tá? Então o Evoke basicamente é isso, tá? Então eu chamo o Evoke, né, de aprenda a desaprender, performe dentro da sua máxima competência. Né? Falando um pouquinho do que é o Evoke, para vocês entenderem, o Evoke então ele vai validar
três dimensões, eu saio então do universo de tarefa e vou para três dimensões. As dimensões que eu vou trabalhar são as dimensões socioemocionais, autoconhecimento e competência em T. Nenhuma dessas, lembra que eu falei habilidades e competências? Então aqui estão o conjunto disso que eu acabei de falar para vocês, e o autoconhecimento, que é o como você vai motivar tudo isso. Então são as três variáveis que eu acabei de colocar para vocês: socioemocionais, autoconhecimento e competência em T. Tudo dentro disso você vai trabalhar com equipes de alto desempenho, autogerenciada e equipes autodirigidas. Então ele valida as três. E uma coisa que eu sempre brinco, que eu acho bem interessante, que eu gosto de brincar muito com o Evoke, é dizer que o Evoke, o que é performance, né? Eu vou voltar isso num outro momento, mas algumas pessoas dizem que um verdadeiro artista fará um único show. É impossível repetir sua atuação, nunca serão os mesmos atores na mesma peça produzindo o mesmo show. E aí as pessoas dizem que teatro é vida. E outras pessoas, também dizem: na vida nunca fazemos nada pela primeira vez. Sempre repetimos experiências passadas, hábitos, ritos e convenções. A vida é um teatro. Isso é de um livro, que fala de performance, performance de atores, e eu achei isso fantástico, do Richard Schenner, e trouxe isso, e agora eu vou ficar repetindo essa frase porque eu acho que ela representa muito do que eu venho falando aí no meu doutorado e tudo mais, tá? Finalizando, aqui tá o site, entrem lá, façam essa pesquisa, preencham lá a pesquisa, vocês vão ter ao final uma ideia, nessa primeira fase você vai ter um infográfico dando aí uma ideia de como você está performando. Então você já vai entender um pouquinho se você está lá no autogerenciado, se você está no autodirigido e o quanto você está performando nesse universo, nesse primeiro momento, tá aí. E para vocês terem uma ideia de como que é o visual, é uma pesquisa acadêmica, tá? Ela é inédita no Brasil. Quando você falar de alta performance, você vai ver que a alta performance até o presente momento ela é dita das mais diferentes formas, das mais diferentes características. O que eu estou falando de alta performance, a partir de agora, é provado cientificamente. Esses números todos que vocês estão vendo aí estão num processo de validação. O primeiro draft disso, o esboço matemático disso, a validação desse construto já foi feita. E aqui está a parte do TCLE, onde vocês têm acesso, para saber que é uma pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética. Então aqui vocês têm acesso. Se quiserem falar comigo, tem o acesso à pesquisa. Aqui pode mandar um e-mail para mim a qualquer momento. Está o meu Lattes, está todas as informações técnicas, administrativas aí para vocês. Lembrando, a primeira questão, ela está respondida para vocês, só para vocês terem uma ideia de como que é esse balanceamento, mas basicamente é uma pergunta com 4 afirmativas. Então tem 4 afirmações ali e você vai dizer o quanto você concorda com cada uma dessas afirmativas. Então, feita a pergunta, eu vou afirmar 4 variáveis e você vai falar assim, quanto você concorda ou discorda dentro do universo dessas 4 variáveis. Tá? São 12 questões, e ao final sai um infográfico, dando aí essa ideia, de como você está nesse primeiro momento aí, dentro desse conjunto de variáveis. Tá? Por enquanto isso é de uso totalmente acadêmico. Você pode pesquisar, você pode fazer isso algumas vezes, não tem, eu não restringi ainda, não travei para que você faça uma única vez, então você pode fazer mais de uma vez, para você ver até como varia e tudo mais, mas quando eu for entrar na base de dados, eu provavelmente vou pegar a primeira vez que você fez, que é o dado que eu vou considerar válido, mas o mais importante você está ajudando a academia, está ajudando a pesquisa, e
a ideia a partir daqui é que você entenda bastante como funciona alta performance. Eu vou continuar essa sequência de vídeos explicando então agora o que é performance, da onde isso se origina, qual é a estrutura de performance, o que é basicamente performance, da onde ela vem, por que eu separei performance de alto desempenho, e vou falar o que cada uma dessas equipes são constituídas. Vou falar especificamente, cada vídeo vai ser uma equipe de o que é uma equipe de alto desempenho, depois o que é uma equipe autogerenciada e o que é uma equipe autodirigida. Então vou explicar cada uma dessas equipes e depois vou explicar cada uma dessas características para chegar a cada uma dessas equipes pela perspectiva da performance. Então, eu quero performar dentro de uma equipe autogerenciada, né? Eu quero performar dentro de uma equipe alto desempenho, eu quero performar dentro de uma equipe autodirigida. Então, vou explicar cada uma dessas equipes, como cada uma delas operam, como cada uma delas funciona. Então, essa basicamente é a sequência que vocês vão ter de vídeo. Peço gentilmente que vocês se inscrevam no canal, não é, para que depois habilite lá o sininho, para que vocês acompanhem aí os próximos vídeos, né? Mas basicamente é isso. Legal? Espero que vocês tenham gostado. Essa é uma primeira introdução, pelo menos uma visão geral do que é performance, do que tudo que vai estar acontecendo, e agradeço aí o tempo que vocês ficaram comigo nesse vídeo. Valeu!